contar uma história antes de ir dormir. Hoje vamos contar a história de Adão e Eva. No princípio de tudo, quando Deus estava criando todas as coisas, Ele decidiu criar um ser que fosse parecido com Ele. Então, do pó da terra, Deus criou o homem e, depois de formá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim, o homem se tornou um ser vivente. Deus levou o homem para morar em um lindo jardim que Ele mesmo tinha feito, chamado Jardim do Éden. Esse jardim tinha muitas árvores frutíferas e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então falou com o homem que ele poderia comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se ele comesse desse fruto, com certeza morreria. Depois de dar as instruções, Deus olhou para o homem e achou que não seria bom que ele ficasse sozinho. Então, decidiu fazer uma companheira para ele. Para isso, Deus fez o homem dormir profundamente. E enquanto isso, ele formou a mulher de uma de suas costelas. Quando o homem acordou e viu a sua companheira, ficou muito feliz. A mulher também ficou muito feliz com seu companheiro e com o lindo jardim em que iriam morar. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Certo dia veio uma astuta serpente falar com a mulher e tentou confundi-la, perguntando se Deus a proibiu de comer os frutos do jardim. Mas a mulher sabia que só tinha um fruto que era proibido e que, se comesse, ela morreria. Aquela serpente queria mesmo enganar a mulher, então disse a ela que ela não morreria ao comer aquele fruto, mas sim se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando a mulher olhou para o fruto proibido, viu que ele era muito apetitoso. Além disso, ela poderia se tornar como Deus. Então ela pegou o fruto e comeu. Depois de comer, deu também ao homem, e ele também comeu. Assim que comeram o fruto, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Por isso, se cobriram com folhas de figueiras. Quando eles ouviram os passos de Deus chegando no jardim, se esconderam dele. Quando Deus chamou pelo homem, ele respondeu que se escondeu porque estava com vergonha da sua nudez. Então Deus perguntou se ele comeu do fruto que ele proibiu comer, e ele colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente. Então Deus falou com a serpente
que por enganar a mulher, ela seria um animal rastejante e inimigo dos outros animais. Depois, Deus falou com a mulher, que por desobedecer, daria à luz seus filhos com grande sofrimento. E por fim, Deus falou com o homem, que também desobedeceu, dizendo que teria que trabalhar duro para produzir o alimento para ele e para sua família. Deus então chamou ao homem Adão, e Adão chamou sua mulher de Eva. E depois de vesti-los com roupas de pele de animal, Deus os tirou do jardim do Éden e colocou anjos para guardar a sua entrada. Deus protegeu o homem e a mulher de comer do fruto da árvore da vida, porque se eles comessem, ficariam na condição de desobedientes para sempre. Deus já tinha um plano para redimir a humanidade. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Tchau. Que soninho. Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da Arca de Noé. Era uma vez um homem chamado Noé. Ele era justo e íntegro. Noé e sua esposa tiveram 3 filhos. O nome deles eram Sem, Cã e Jafé. Na época de Noé, a maldade havia aumentado muito e as pessoas se tornaram violentas e perversas. Quando Deus olhou para a terra e viu tanta maldade, chamou Noé e disse a ele para construir uma arca, pois em breve ele mandaria um dilúvio, que era uma chuva tão grande que iria destruir toda a humanidade. Deus falou para Noé que a arca deveria ser bem grandona, porque ele deveria entrar nela com sua esposa, seus 3 filhos, as esposas de seus filhos e ainda um casal de cada animal. Noé anotou todas as medidas e materiais que Deus listou para ele e começou a construção. Toda a família trabalhou unida e a construção demorou vários anos. Durante esse tempo, muitas pessoas daquela cidade ficaram curiosas e vinham perguntar a Noé por que ele estava construindo um barco tão grande, já que naquela cidade não tinha mar. E Noé dizia para as pessoas que Deus iria mandar uma grande chuva, mas ninguém acreditou nele. As pessoas riam do que Noé e sua família estavam fazendo,
Mas eles continuaram obedecendo e trabalhando naquela importante construção, até que a arca ficou pronta. Nesse dia, Deus falou para Noé entrar na arca com sua família. E em seguida foram entrando também de 2 em 2 os animais, elefantes, leões, girafas, hipopótamos, passarinhos, cachorros, gatos, ursos, zebras, leopardos e casais de todos os tipos de animais que existem entraram na arca de Noé. Depois que já estavam todos lá dentro, Deus selou a porta da arca e ninguém mais podia entrar. E então começou a chover. Choveram por 40 dias e 40 noites. A terra ficou toda inundada. Todos os seres vivos que haviam afundaram nas águas do dilúvio. Até mesmo a montanha mais alta ficou debaixo d'água. Mas Noé, sua família e os animais estavam seguros e protegidos dentro da arca. Deus então parou a chuva e fez soprar um vento. E as águas começaram a baixar. Demorou um tempão até as águas baixarem. Por isso, Noé, sua família e os animais tiveram que aprender a esperar. Depois de muitos dias, Noé soltou um corvo para ver se ele encontrava algum lugar para pousar. Mas ele voltou. Depois, Noé fez o mesmo com uma pomba. Mas ela também não encontrou lugar para pousar. Então, também voltou. Na segunda vez que Noé soltou a pomba, ela voltou com uma folha nova de oliveira no seu bico. Isso significava que as águas estavam diminuindo. Então Noé esperou mais alguns dias e soltou de novo a pomba. Dessa vez, ela não voltou. Agora sim, já estavam em terra seca. Então Deus disse a Noé para sair da arca junto com sua família e os animais. E depois de saírem, adoraram a Deus. Quando Deus recebeu a adoração deles, abençoou Noé e sua família e fez com ele uma aliança, prometendo que nunca mais destruiria a humanidade com um dilúvio, e deixou no céu um sinal da sua aliança, o arco-íris. Toda vez que olhamos para um arco-íris, podemos nos lembrar que Deus cuida de nós e tem uma aliança conosco. Agora chegou a hora de ir dormir. Boa noite, que Deus abençoe o seu soninho.
soninho. Tchau. Que soninho! Que tal uma história antes de ir dormir? Hoje vamos contar a história da estátua de sal. Era uma vez um homem chamado Ló. Ele era sobrinho de Abraão e morava na cidade de Sodoma, no vale do Rio Jordão. Sodoma era um lugar muito próspero, mas as pessoas de lá eram muito perversas. Certo dia, Abraão recebeu a visita de 3 anjos que anunciaram a chegada de um filho na sua velhice. Deus iria formar um povo através de Abraão e Sara. Eles ficaram muito felizes com a notícia, mas ao se despedirem de Abraão, os anjos contaram a ele uma outra notícia. O Senhor os enviou a Sodoma para ver se é verdade toda a perversidade que ele tem ouvido sobre aquela cidade. Abraão sabia que se os anjos chegassem em Sodoma e encontrassem grande maldade, a cidade iria ser destruída. Por isso, depois que os anjos foram embora, ele foi falar com o Senhor. Afinal, seu sobrinho estava morando em Sodoma com sua família. Ele perguntou se o Senhor iria destruir a cidade só por causa das pessoas más que moravam lá. Ele queria saber se Deus destruiria as pessoas boas também. Mas o Senhor disse que se encontrasse 10 pessoas justas em Sodoma, não as destruiria. Quando os anjos chegaram lá, Ló estava na entrada da cidade e, vendo que eram estrangeiros, insistiu para que ficassem em sua casa para jantar e passar a noite antes que seguissem viagem. E eles foram. Quando terminaram de jantar, os homens de Sodoma bateram na porta da casa de Ló e mandaram que ele os entregasse os estrangeiros para que eles machucassem eles. A maldade era mesmo muito grande naquela cidade. Ló tentou conversar com eles, mas de nada adiantou. Eles partiram para cima de Ló com violência, e quando isso aconteceu, os anjos feriram aqueles homens maus com cegueira, e eles ficaram completamente desorientados. Em seguida, os anjos falaram para Ló sair com sua família da cidade imediatamente, pois eles iriam destruir tudo. Ló tentou convencer os noivos de suas filhas a saírem da cidade com ele, mas eles não acreditaram em Ló. O dia já estava amanhecendo e Ló ainda não tinha saído da cidade. Então os anjos voltaram até ele e os tiraram de lá à força, dizendo para eles irem para as montanhas para salvar sua vida e que não olhassem para trás, porque a maldade daquele lugar era muito grande e por isso Deus iria destruir tudo. Eles explicaram que foram enviados por Deus para resgatar Ló e sua família e ressaltaram mais uma vez para que não olhassem para trás, e eles partiram. Quando chegaram à cidade vizinha, Deus fez chover fogo do céu e destruiu toda a cidade de Sodoma juntamente com sua maldade.
Mas ao ouvir o barulho da destruição, a esposa de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou em uma estátua de sal. Ló foi com suas filhas para as montanhas e por lá ficou. A obediência de Ló trouxe livramento para ele, mas a desobediência de sua esposa a deixou desprotegida. Obedecer é sempre o melhor caminho a seguir. Deus nos ama e quer sempre o melhor para nós. Se o amamos, o obedecemos. Agora chegou a hora de dormir. Boa noite. Que Deus abençoe o seu soninho. Ai, tchau.